Graça e paz, igreja. Que momento maravilhoso, na verdade, na casa do Senhor, louvando seu nome. E como é bom a gente dedicar algo a Ele, né? A nossa adoração, o nosso louvor, tudo aquilo que há em nós, para a glória e honra do Senhor. E ainda que a gente seja tão pequeno, Ele nos dá essa condição de dedicarmos algo a Ele, né? A nossa vida. E é muito bom a gente saber e fazer isso. Enquanto igreja, estando aqui em corpo de Cristo. Mas, irmãos, eis a palavra do Senhor. É um momento muito especial e único nas nossas vidas. Cada momento em que a palavra do Senhor ela é declarada, né, é um momento único que temos para ouvir a sua voz. E, para mim, é um momento completamente excepcional, porque aqui é Simone. Aqui é uma pessoa, uma mulher que serve ao Senhor e que vai falar aqui coisas que não são minhas, mas são de Deus. Então, eu fico impressionada como Deus ele nos dá essa oportunidade de, em nós e através de nós, a palavra dele ser ministrada. Então, que seja o Espírito Santo a conduzir este momento e que a gente possa estar atento à voz do Senhor nesta noite. Eu convido a igreja a abrirem suas Bíblias no livro de Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Profeta Jeremias, que fala aqui acerca de promessas de paz, promessas de prosperidade da parte de Deus para o seu povo. Palavras diretas do próprio Deus aqui. Jeremias 33, 3, diz assim: Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Amém? Amém. Palavras do Senhor nos chamando aqui para invocar a Ele, para buscar a presença dEle. Ele nos chama a isso. E quando Ele fala aqui, invoca-me e te responderei, é natural a gente imaginar que quando a gente busca a presença do Senhor, a gente apresenta algo a Ele. E por isso Ele irá nos dar uma resposta. A gente pensa logo em perguntas. O que nós apresentaremos diante do Senhor quando estamos na sua presença? E aí eu aproveito a oportunidade para perguntar para você. Se você tivesse a oportunidade de ficar frente a frente com Deus, frente a frente, o que você faria? Ou o que você falaria? É claro que a gente pode até imaginar o que a gente diria ao Senhor. A gente pode imaginar determinadas perguntas que a gente poderia fazer, a gente poderia tirar dúvidas que permeiam o nosso coração, a gente poderia imaginar que a gente se emocionaria. Ou será que talvez a gente ficasse em silêncio? Não conseguisse nem falar nada diante do Senhor. Mas essa é a pergunta que eu te faço nessa noite. O que você faria? Você perguntaria algo específico? Você declararia algo diante do Senhor? Ou você ficaria em silêncio, sem palavras? E aí a gente, de fato, pode imaginar, mas para saber de verdade o que a gente faria é só realmente vivendo a situação. E quando eu falo o que faríamos, o que perguntaríamos diante do Senhor, eu não digo naquele momento em que um dia sim estaremos face a face com Ele, porque o Senhor virá buscar a sua igreja. O Senhor, Ele irá julgar a humanidade. Iremos apresentar a Ele as nossas mãos. Não estou falando desse momento. Porque quando certamente ouvirmos da parte dEle, vinde a mim, bendito de meu Pai, a gente não vai pensar em perguntar nada, não é verdade? A gente imagina assim. É dali para frente, é dali para uma eternidade, sem olhar para trás. Valeu a pena, Senhor, não tenho nada para perguntar. Glórias ao teu nome. Eu não estou falando desse momento, eu estou falando
no momento casual da sua vida, hoje, se você tivesse a oportunidade casual, mas também ao mesmo tempo sobrenatural da parte de Deus, de ter um momento a sós com Ele, o que você diria? E de fato e verdade, homens tiveram oportunidades assim na palavra de Deus. Quando eu li esse versículo inicial aqui, invoca-me e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Esse versículo ele está sendo basicamente um fundamento do que a gente pode ver em tantos outros textos da palavra do Senhor, de momentos em que homens, eles invocaram ao Senhor e eles buscaram no Senhor respostas da parte de Deus. Esse texto ele está fundamentando isso aqui, neste momento. E como eu falei, existiram sim homens que tiveram esta oportunidade de estar face a face com o Senhor, ou, na realidade, buscar a sua presença diante de determinada situação. Eu acredito que não é diferente em nossas vidas. Nós que vivemos um relacionamento íntimo com o nosso Deus, e a oração nos leva a isso, a termos esse momento de presença do Senhor ali diretamente a sós, o Senhor nos concede também essa oportunidade. Mas existiram homens aqui no decorrer da palavra do Senhor que foram muito bem específicos naquilo que eles apresentaram diante de Deus. E o primeiro deles foi Jó. A gente sabe a história de Jó, o que aconteceu com Jó, diante de uma situação muito difícil, onde praticamente ele perdeu tudo que ele tinha. Ele perdeu seus filhos, ele perdeu seus bens, ele perdeu a sua saúde, ele se encontrava numa situação deplorável ali, pedindo até mesmo a morte e o questionar por que eu vinha nascer. Jó, ele se colocou ali, apresentando diante de Deus aquilo que talvez ele pensasse que fosse um monólogo. Porque a gente pode acompanhar todo o livro de Jó e ver ali ele declarando e conversando, mesmo que pensando que estivesse só, ele estava ali declarando palavras diretas para o próprio Deus. E ali ele levantava questões muito delicadas em relação à sua vida, em relação a tudo aquilo que ele estava vivenciando, que ele estava sofrendo, até mesmo querendo entender qual seria a motivação de Deus para que permitisse que ele passasse por tanto sofrimento, passasse por tantas dificuldades. Por que Deus havia lhe permitido isso? E diante de todos esses questionamentos de Jó, diante de todas as perguntas que ele levantava ali, ele almejava, sim, ter uma conversa com Deus, ter uma conversa direta, face a face, olho no olho, diante do Senhor. E aí, o próprio Jó lhe declara, no capítulo 9, versículo 14, como então lhe poderei eu responder ou escolher minhas palavras para argumentar com ele? Então, Jó ele já planejava ali o que é que eu vou falar, o que é que eu vou argumentar quando eu estiver diante do Senhor. Diante de tudo isso que eu tenho passado, diante de tudo isso que eu tenho sofrido. No capítulo 23, versículos 3 e 4, ele também ali declara: se eu soubesse onde eu poderia o encontrar, então eu me chegaria a ele, diante do seu tribunal, exporia ante ele a minha causa e encheria a minha boca de argumentos. Então, Jó ele já planejava ter aquele momento ali diante do Senhor. Jó ele já planejava como seria esse encontro. Jó ele já planejava o que ele faria, o que ele falaria, e ainda mais, diante de cada pergunta, ele já tinha preparado uma resposta para o próprio Deus. Argumentos. Jó ele sonhava com esse momento, em apresentar ao Senhor as suas queixas, a sua causa. E ele já se preparava muito para isso.
E eis que, a gente sabe da história, o Senhor se revela a Jó. Depois de ouvir tantas perguntas, tantos questionamentos da parte de Jó, o Senhor ele se revela e traz essas respostas a Jó. O próprio Deus é quem diz: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Quem és tu, Jó? Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Quem lhes pôs as medidas? Sobre que estão fundadas as suas bases? Quem encerrou o mar quando eu lhe tracei limites e lhe disse: até aqui virás, e não mais adiante? Onde está o caminho para a morada da luz? E quanto às trevas, onde é o seu lugar? Quem abriu o caminho para relâmpagos ou trovões? Quem gera as gotas do orvalho? E aí, Deus, a gente sabe ali que ele se revela a Jó do meio de um redemoinho e responde os seus questionamentos, as suas perguntas, com outras perguntas. Perguntas essas que já tinham respostas óbvias e revelavam, de fato, a soberania do Senhor. Quem verdadeiramente era o Senhor? O Senhor soberano e criador de todas as coisas. E aí, as palavras do Senhor apontam para a sua grandeza de acordo diante de toda a criação. É isso que o Senhor faz. O Senhor ele não fala especificamente eu e eu. Não, ele fala, olha, onde foi que tu estavas quando eu criei todas essas coisas? Onde eu medi exatamente até onde o mar poderia ir, e só até ali. Quais são as medidas, Jó? Qual é o fundamento? Onde tu estavas quando eu criei? Deus ele revela a sua soberania, demonstrando através da criação tudo aquilo que ele havia feito. E diante disso, Deus ele confere sim a Jó a resposta que ele tanto precisava ouvir, diante de suas perguntas. Que Jó poderia confiar naquele que tanto mantém o universo e todas as coisas funcionando, assim quanto também dirigir a sua própria vida e cuidar dela. Foi isso que Deus quis responder para ele. Confie em mim. Eu que criei todas as coisas, não seria capaz de cuidar da sua vida e cuidar de você? O Senhor lhe confere estas respostas. E a gente percebe, sim, que diante de todos esses levantamentos, tanto por parte de Jó, quanto por parte de Deus, a gente reconhece que Deus ele é soberano em tudo o que faz, independente dos nossos questionamentos. O Senhor, ele é perfeito, ele é grandioso, ele é tudo, ele é o início, ele é o eterno das nossas vidas. E foi isso que Deus ele quis revelar a Jó. Diante de suas perguntas, o Senhor lhe trouxe outras perguntas, mas que trouxeram claramente a resposta que ele precisaria ouvir. Deus é soberano. Ele fez todas as coisas. Ele é poderoso. E por que não cuidaria da sua vida e da minha vida? Outro homem também que se colocou agora diante de Jesus, olho no olho, também para tirar dúvidas e esclarecer possíveis percepções que ele já tinha acerca de Jesus, foi um homem chamado Nicodemos. O texto sobre essa história a gente vai encontrar no Evangelho de João, capítulo 3. E eis que ele, o Nicodemos, era um homem mestre, fariseu. Ele era membro do Sinédrio, que era uma assembleia de conselheiros, de autoridades ali, que tomavam decisões muito importantes diante do povo, diante da sociedade.
E eis que Nicodemos buscou a presença do Senhor. Nicodemos, ele conhecia muito bem as Escrituras, e ele procurou a Jesus para falar a ele em segredo, em secreto, porque a gente sabe que Nicodemos o procurou à noite, na calada da noite, ali livre dos olhos daqueles que faziam parte do seu próprio grupo, livre das multidões, mas ele queria estar ali, a sós, face a face, com o Senhor Jesus. E aí ele é recebido por Jesus e aproveita a ocasião para declarar aquilo que ele já percebia acerca de Jesus. Ele começa se referindo a Jesus, dizendo que acreditava, sim, que Jesus era mestre e que viria da parte de Deus. Viria da parte de Deus porque um profeta que fizesse tantos sinais como Jesus o fez, só poderia fazê-los porque viria da parte de Deus, porque Deus estava com ele. Foi isso que Nicodemos declarou, assim que se colocou diante de Jesus. Eu acredito que você é profeta vindo da parte de Deus. E aí, embora pudesse ser uma palavra muito agradável de se ouvir, Jesus, ele sabia exatamente o que se passava no coração de Nicodemos. E Jesus, sabendo disso, fez uma declaração direta e foi ao ponto que levantaria diante de Nicodemos tantas outras dúvidas, mas dúvidas essas que iriam esclarecer acerca da verdade de Cristo, Jesus. E diante dessas perguntas que ele levantou, Jesus, ele sabia que Nicodemos poderia ali ser alcançado pela revelação da verdade acerca de Jesus, porque foi para isso que ele foi ao encontro de Jesus. Foi para saber dele, acreditando que sim, ele era um profeta, ele era um mestre vindo da parte de Deus. E aí, Jesus respondeu-lhe: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Mas se a gente for olhar, poxa, ele chegou declarando: Senhor, eu creio que tu és o profeta, o mestre vindo da parte de Deus, porque os sinais que tu fazes só pode ser feito porque Deus está contigo. E aí Jesus lhe responde: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus, ele não arrodeou, Jesus, ele foi cirúrgico, Jesus, ele foi direto ao ponto. Porque ele sabia que antes mesmo de Nicodemos abrir ali sua boca, ele já sabia tudo que ele iria falar. E nisso, diante dessa declaração da parte de Jesus, Nicodemos, ele foi estimulado a fazer ainda mais perguntas ao Senhor. Mas claro que Jesus já esperava que isso acontecia. Tudo estava no seu controle. E aí perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Percebe que a pergunta que Jesus lhe fez, a afirmação que Jesus fez ali acerca do reino de Deus, que aquele que não nascesse de novo não poderia entrar no reino de Deus, estimulou em Nicodemos esta pergunta, esta dúvida: como pode? Como pode suceder isto? E eis que Jesus aproveitou essa ocasião para revelar-se a si mesmo, não como Nicodemos pensava que ele o fosse, mas como o verdadeiro Cristo, como o verdadeiro Deus. Jesus, ele queria deixar claro que ele era muito mais do que um mestre, que fazia prodígios porque Deus estava com ele. Ele era o próprio Deus. Era isso que Jesus queria falar para Nicodemos. E ele mesmo estimulou ali no coração de Nicodemos as perguntas necessárias para que, através dessas perguntas, a resposta o levasse à verdadeira salvação, à verdadeira revelação de quem seria Jesus.
Jesus também lhe deu a resposta que ele precisava. A resposta que ele precisava ouvir. De que atos visíveis ou rituais que se resumem à carne não levaria para o reino de Deus. Pelo contrário, mas um coração quebrantado e guiado pelo Espírito Santo. Foi isso que Jesus disse em suas palavras, João 3,5. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, quem não nascer de novo da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus revelou a ele acerca do que seria necessário para se adentrar no reino de Deus. Não rituais, não atitudes que partiam da carne ou da simples obediência ao pé da letra da lei, como era a prática dos fariseus, como era a prática destes mestres, como era a prática de Nicodemos. Jesus, ele foi muito mais além. Jesus, ele falou que para se adentrar no reino de Deus, era necessário nascer do Espírito. O que é nascido da carne é da carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E ele continua em João 3,11. Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos, o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes. Como crereis se vos falar das coisas celestiais? Nicodemos, ele é confrontado. A sua fé é confrontada ali, diante de Jesus. E eu tenho certeza que isso, a própria palavra, ela revela mais na frente, acerca de testemunho da parte de Nicodemos, que este momento foi um momento de grande reflexão na vida dele. Ele realmente parou para refletir acerca de tudo aquilo que Jesus o havia dito, acerca das coisas espirituais, para se adentrar no reino de Deus. E não de coisas carnais, e não de coisas rituais. Então, neste momento, a gente pode entender que Nicodemos, ele veio a refletir diante dessa palavra, porque o que a gente pode afirmar é que mais tarde, na morte de Jesus, lá na frente, Nicodemos, ele participou dos preparativos para o seu sepultamento ali, provendo as especiarias necessárias para que Jesus pudesse ser sepultado. Estava Nicodemos ali, não diante do Mestre, mas diante do Cristo, que morreu e que haveria de ressuscitar. A resposta de Jesus, ela foi clara na sua vida, porque ele creu que Jesus, ele era o próprio Deus. Então, naquilo que ele foi buscar, achando que já sabia acerca de Jesus, Jesus se revelou a ele. E a salvação, a verdadeira salvação, o alcançou. Não só Jó, não só Nicodemos, mas Jesus, ele sempre foi cercado por muitas perguntas. Por onde ele passava? Queriam saber acerca de quem ele realmente era, queriam realmente verificar a veracidade de que se trataria ali do Cristo, do Messias, vindo da parte de Deus e sendo o próprio Deus. E um dos grupos que mais questionavam a Jesus eram os religiosos da época. Eram aqueles que chegavam não para receber conhecimento da parte de Jesus, não para estar com o coração abertos para a revelação que Jesus havia de levar para cada um deles ali, mas, pelo contrário, eles levantavam as suas perguntas para expor Jesus, para colocar Jesus numa situação difícil, uma verdadeira casca de banana. Vamos ver o que é que ele vai nos responder.
A motivação das perguntas desses religiosos era justamente essas. Era confrontar a Jesus, tentar encontrar falhas em Jesus. E as perguntas eram inúmeras. Mateus 21, 23 diz: com que autoridade fazes essas coisas? E quem te deu essa autoridade? Jesus, ele foi confrontado. Mateus 22, 17. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Mateus 12, 2. Por que fazem os teus discípulos o que não é lícito fazer aos sábados? Em João 8, 4 e 5, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Então a gente percebe o nível de questionamento, de confronto que essas perguntas trariam ali à vida de Jesus. E em meio a todos esses questionamentos mal intencionados, como a gente sabe, Jesus ele sempre trouxe a verdade à tona. Ele sempre trouxe a resposta cabível a cada um daqueles que lhe perguntava. Ele sempre trouxe a verdade como resposta. Perguntas, sim, envoltas de malícia, para colocar Jesus numa situação difícil, complicada, numa situação de armadilha. Porém, Jesus ele revertia e ele devolvia para esses questionadores, sempre revelando a motivação pecaminosa de seus corações. Jesus ele lhe trazia ali a resposta correta. E o maravilhoso Evangelho de Cristo, que tem por poder realmente revelar a verdadeira condição humana como resposta. E cada resposta que Jesus traria ali para cada um desses questionadores, levaria para dois caminhos. Ou para a salvação, ou para a condenação. Porque quando confrontaram a Jesus acerca da sua autoridade, quem te deu essa autoridade? Quem é você para ter essa autoridade? Jesus, ele replica com uma outra pergunta. Você sabe da resposta? Não, eu não sei. Também não sei. Muito menos eu. Quando eles questionam e confrontam a Jesus, dizendo: é lícito pagar impostos? E ali Jesus ele responde: dai a César o que é de César. E dai a Deus o que é de Deus. Quando eles questionam Jesus acerca dos seus discípulos ali, desses discípulos fazerem aquilo que não era cabível ao sábado, Jesus simplesmente respondeu que misericórdia quero e não holocaustos. E diante daquela mulher, que perante a lei de Moisés estava ali prestes a ser morta, apedrejada. Eles vão até Jesus, esperando de Jesus algo que o fizesse dar uma resposta errônea. Mas Jesus lhes disse: aquele dentre vós que não tiver pecado, que seja o primeiro a atirar a pedra. Então, diante desses, Jesus ele sempre trouxe a resposta cabível. A resposta que realmente revelava ali a motivação de cada coração. A resposta que apontaria ali, sim, para um momento de arrependimento, conduzindo cada um deles para a salvação, ou simplesmente serem condenados por não crerem em Jesus como Senhor e Salvador. Não só esses religiosos, mas pense em outro grupo que também questionava muito a Jesus. E eu acredito que se fosse a gente no lugar deles, não seria diferente. Estes são os discípulos.
como eles questionavam ao Senhor Jesus. Mas eles perguntavam ali, por muitas vezes, querendo realmente receber a verdade da parte de Cristo. Receber ali realmente aquilo que iria saciar as suas dúvidas espirituais. Em Mateus 18:1, naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é, porventura, o maior no reino dos céus? Em João 14:5, disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Em João 14:8, replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai. Isso nos basta. Então, perguntas ali dos discípulos em volta de muitos sentimentos, de verdadeiras dúvidas, mas também de temores, de imaginar que em pouco tempo eles já não estariam mais com o Mestre, porque o próprio Cristo falou que haveria de acontecer, que ele morreria na cruz do Calvário, mas que ao terceiro dia ressuscitaria. Então, nestes momentos de perguntas, de questionamentos, os discípulos estavam ali sendo muito privilegiados, porque eles tinham diante deles o próprio Deus, o próprio Cristo ali, trazendo cada resposta. Quem é o maior no reino dos céus? Aquele que se humilhar como esta criança. Este é o maior. Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. E, Senhor, mostra-nos o Pai. Eis aqui o Pai. Quem vê ao Filho, também vê ao Pai. Então, que privilégio ter a presença de Jesus ali, disponível para responder face a face cada dúvida, cada questionamento. E isso com graça e misericórdia da parte do Senhor. Mas diante de todas essas situações que foram aqui apresentadas, a situação do próprio Jó, uma situação muito difícil, que de fato seria impossível não levantar algumas perguntas diretamente ao Senhor. A gente sabe que em momento algum Jó ele blasfemou contra Deus, mas essas perguntas que ele levantou foram naturais. E o Senhor trouxe a devida resposta para ele. Talvez não seja diferente nas nossas vidas. Talvez a gente se depare em momentos que a gente diga: Senhor, como assim, Deus? Assim também como foi na vida de Nicodemos, que embora admirasse ali a figura de Jesus como profeta, como mestre, ele tinha tanto ainda a conhecer acerca da verdade de Jesus. Ele era o próprio Deus. Assim como também não é diferente a gente ver tantas e tantas pessoas questionando e até deturpando a figura de Jesus acerca de verdades próprias, assim como aqueles religiosos apresentavam, e a gente percebe que isso acontece nos tempos de hoje também. Ou assim como os discípulos, aquela sede, sabe, de aprender mais e mais acerca da revelação do Senhor, nos levam a determinadas perguntas. Perguntas essas que a gente também espera uma resposta. Mas eu pergunto a você nesta noite, você, quais as perguntas que você tem feito ao Senhor? O que você tem levantado diante do Senhor? Você que serve ao Senhor e que tem apresentado a Ele
anseios, desejos, quanto ao amanhã, o que está por vir, Senhor, o que vai acontecer, qual a melhor decisão a ser tomada. Você, o que é que você tem apresentado ao Senhor? Quais as suas possíveis perguntas diante dele? Ou até mesmo você que não tem a Cristo como seu Salvador. Existem dúvidas acerca da divindade do Senhor, da existência real dele, como o único Senhor e Salvador. E só através dele chegaremos ao Pai, só através dele recebemos a verdadeira salvação. Existem dúvidas de sua parte acerca de Jesus? Acerca de sua divindade? Qual é a resposta que você espera para que você tome uma atitude de fé e entregue verdadeiramente a sua vida ao Senhor? O que é que lhe falta? O que é que lhe precisa ser esclarecido? E a gente pode compreender que, independente se somos servos do Senhor e apresentamos a Ele as nossas questões, ou não, se você não serve ao Senhor ainda, mas você ainda espera alguma revelação, algum ato mais explícito acerca de sua salvação, daquilo que Ele realmente é, da sua verdadeira existência, independente. Se somos aqueles que recorremos a essas perguntas, esperando do Senhor uma resposta, isso já é um bom sinal. Isso já é um bom sinal porque, se recorremos a Ele com dúvidas, é porque aquilo que Ele vai nos responder importa para a gente. Aquilo que Ele irá nos dar como resposta para aqueles que são filhos do Senhor, realmente é a luz para o nosso caminho, mas também aqueles que esperam uma resposta da parte do Senhor, como uma revelação, uma venda dos olhos que lhes é tirada, só o Senhor pode fazer. E se for da vontade dEle, Ele o fará. Assim como foi com Nicodemos, Jesus ali, ele estimulou Nicodemos a fazer mais e mais perguntas acerca das respostas que só Jesus poderia dar. Respostas essas que levariam à salvação. Assim também é na vida daqueles que ainda não servem ao Senhor. E a minha oração, o meu clamor é para que sim, o Espírito Santo venha a revelar aos seus corações esta verdade acerca do Cristo. E aí a gente pode entender realmente que, assim como Cristo, assim como o próprio Deus ali, Ele trouxe respostas diretas para cada vida, para cada pergunta, para cada questionamento, assim também é no dia de hoje. O Senhor, Ele fala diretamente conosco. Independente das perguntas que a gente possa apresentar ao Senhor, é dele que nós devemos esperar a resposta. E ele se revela a nós de uma forma muito direta, como eu falei no início, através da sua palavra. É a palavra do Senhor. Ela fala diretamente a mim e a você. É através do relacionamento que a gente tem a oportunidade de se achegar à presença do Senhor, com os corações quebrantados, sim. E buscar a sua face, buscar a sua presença. E sentir dele realmente a direção que nós buscamos. Então, eis que o Senhor, ele está disponível e acessível para as nossas vidas. E aí, diante desses cenários de pessoas, de perguntas e de respostas dadas pelo próprio Senhor,
a gente pode concluir e aprender algo da parte de Deus acerca disso. A primeira lição que a gente pode aprender é a seguinte, que nós devemos buscar ao Senhor. Eu sei que isso é óbvio, mas diante de tudo aquilo que você tem levantado, você vai buscar a quem? Me diga. A quem, se não ao Senhor, se não ao próprio Deus? Busque ao Senhor. Ele mesmo disse, invoca-me e responder-te-ei. Me busca, me pergunta. Eu trarei resposta para você. E é do jeito que você está. Exatamente do jeito que você está. Se você já é servo do Senhor como Jó, você tem dúvidas? Pergunte. Se, assim como Nicodemos, conhecedor da lei, da palavra de Deus, fazendo parte ali do povo de Deus, mas tinha tanto ainda a conhecer acerca de Jesus, pergunte. Se, infelizmente, você está naquela parte do não crer, do duvidar, Deus não existe. Não existe, isso é coisa da cabeça desse povo. Eu clamo ao Senhor para que a vontade dEle venha sobre a sua vida, porque foi assim um dia conosco. A gente não conhecia a Cristo e Ele se revelou a nós. Ou se você é um dos discípulos do Senhor mesmo, você tem fome de sua palavra, você quer conhecer cada dia mais e mais da parte do Senhor, pergunte, venha como estás. O Senhor, que Ele é dono, Ele é criador de todas as coisas, Ele nos dá essa oportunidade de nos achegarmos a Ele, de recorrermos a Ele. E diante de todas as perguntas que permeiam os nossos corações, nós podemos sim nos apresentar com sinceridade, com humildade, clamando ao Senhor, para que Ele nos responda. Embora, por muitas vezes, Ele escolha o silêncio, mas é exatamente em meio ao silêncio do Senhor, a falta de sua resposta, que Ele trabalha em nossos corações. E como Ele trabalha. Então, a primeira lição que a gente tem a aprender diante desses cenários de perguntas e de respostas, busque ao Senhor, invoque ao Senhor. Ele te responderá. E ainda mais, como a palavra bem diz, Ele te revelará coisas ocultas e grandiosas que não sabes. A segunda lição que a gente pode aprender diante dos textos aqui ministrados é que a resposta certa, ela vem do Senhor. É a resposta certa. Então, a gente deve deixar de lado aquilo que a gente acha como resposta, como a gente gostaria de ouvir da parte dele como resposta, e verdadeiramente confiar que aquilo que Ele nos disser, aquilo que Ele nos direcionar, aquilo que Ele permitir em nossas vidas, de fato e verdade é o melhor. Por isso, a gente não precisa duvidar. A gente precisa confiar e apresentar ao Senhor todos os nossos temores, porque a resposta certa vem dEle. As nossas perguntas ao Senhor, elas revelarão respostas certas, respostas de consolo, respostas de verdade para as nossas vidas. Mas nós precisamos acreditar e não duvidar. E, em terceiro lugar, para completar aqui, algo que eu acredito que todos nós saibamos, é que Cristo, Ele é a resposta. Ele não só nos dará a resposta,
mas Ele é a resposta. O próprio Cristo, Ele é a resposta para as nossas vidas. Resposta esta, que liberta e que salva. E foi isso que Ele fez conosco. E é isso que Ele quer fazer com a sua vida. Você que, porventura, está acompanhando esta pregação. Cristo é a resposta, Ele é a solução. E eu posso declarar isso em nome da igreja do Senhor, porque foi assim com todos nós. Foi assim, o Senhor nos alcançou com seu olhar de misericórdia. O Senhor, Ele trouxe a resposta para aquilo que a gente, às vezes, nem tinha como pergunta, e o Senhor veio e nos alcançou. Ele é a resposta. E nós precisamos crer. Então, que a gente possa sair nesta noite aqui, diante da palavra do Senhor, entendendo que, sim, a gente não está vivendo um monólogo, a gente não está falando sozinho, não. Apresente ao Senhor. Busca ao Senhor, invoque ao Senhor, e Ele te responderá. Não só isso, mas crendo que do Senhor vem a resposta certa, uma resposta consoladora, uma resposta que direciona, uma resposta que sustenta, sabe? Que nos faz acreditar e não desistir. Uma resposta que liberta, uma resposta que salva, porque Cristo, Ele é a resposta. Ele fez isso nas nossas vidas e Ele sabe exatamente tudo aquilo que a gente precisa. Então, apresente-se ao Senhor com sinceridade em seu coração.